Hoje nós vamos para o dia 5 da Sabedoria Prática, capítulo 5 de Provérbios. Sua Bíblia está aberta, está com a sua caneta, está com o seu material aí para anotação, caderninho, iPad, telefone. Vamos começar, vamos orar. Senhor, meu Deus, querido Pai, muito obrigada por mais esse dia, por essa manhã que se levanta nas nossas vidas, Deus. Nós te agradecemos por mais esse momento contigo, mergulhadas na tua palavra, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Nos dê espírito de revelação e de sabedoria, Senhor, para que nós compreendamos, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender a tua palavra, Senhor. Praticá-la na nossa vida, Senhor. Para que nós possamos te conhecer melhor, para que nós possamos viver uma vida melhor nessa terra. Praticar toda essa sabedoria que o Senhor tem disponível para nós. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Eu até fechei o olho, né? Geralmente não é bom a gente fechar o olho, que pode dar algum problema aqui e a gente não vê. Vamos, capítulo 5 de Provérbios, dia 5. Começa assim. Eu vou ler na versão NVI porque fica mais fácil para o pessoal que não está em casa acompanhar, compreender, né? Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave do que o azeite. Mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me. Não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta da sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a nenhum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá: como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa à vista de toda a comunidade. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que suas fontes transbordem pelas ruas e seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa. Que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. Gente, então hoje nós estamos no capítulo 5, no dia 5 da sabedoria prática. Já falamos aqui sobre o temor do Senhor, já falamos sobre disciplina de filhos, já falamos sobre tantas coisas, né? Sobre esconder a palavra, sobre confiança. No link da minha bio tem o link lá para o canal do Telegram, tá? E como a gente já falou no início desse estudo, o livro de Provérbios, o livro da sabedoria, ele fala sobre muitas áreas da nossa vida, inclusive a área da sexualidade, tá?
Então, não fiquem impressionadas, não fiquem assim, meu Deus, será que o que ele está falando aqui é o que ele está falando mesmo? Sim, é literal. Tem gente, né, tem algumas, e eu fui estudar sobre isso, algumas pessoas pegam e falam que ele está falando metáforas, que ele não está falando sobre isso, que ele está falando sobre outras coisas. Mas a verdade é que Deus se importa com essa área da nossa vida. Até porque foi Ele que criou, né, o sexo para benefício do casal casado, entre o homem e a mulher. Foi Deus que criou, não foi o diabo que criou o sexo, né? Deus criou o sexo e o diabo deturpou o sexo. Então, o que ele está falando aqui sobre a vida, sobre a sexualidade no casamento, ele está falando literalmente, tá? Então, olhe para esse texto também com essa visão. Peça para o Espírito Santo, né, falar ao seu coração, mas olhe também com essa visão. O livro de Provérbios, ele vai falar sobre várias áreas da nossa vida. Ele vai continuar falando sobre isso aqui em alguns outros capítulos e você vai ver que ele está falando sobre isso sim. Porque tudo, né, que possa tentar a nossa carne, tudo que possa fazer que a gente se desvie do temor do Senhor, né, dessa sabedoria, ele vai falar aqui. E ele também vai falar como que a gente pode enfrentar essas tentações, como que a gente pode enfrentar esses perigos. Que o temor do Senhor, a pessoa que tem o temor do Senhor, que tem a sabedoria de Deus na nossa vida, ela também está equipada para fugir disso aqui, né? Porque algumas situações da nossa vida, a gente vai enfrentar como? Fugindo, né? A própria palavra diz que a gente tem que fugir da aparência do mal. A gente não pode brincar com o pecado. A gente não pode brincar com a tentação. A gente não pode querer se fazer de super-homem, de super-mulheres, sabe? Pode vir que eu vou dar conta. Não, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, né? Então, algumas coisas nós vamos enfrentar, mas algumas coisas a Bíblia fala pra gente, ó, sai de perto, foge da aparência do mal, evita certas conversas, evita certas situações, e é sobre isso aqui que essa palavra está falando. Ele começa falando, né, sobre a mulher estranha, ali no verso 3. E aí a gente também precisa entender que quando ele fala aqui sobre a mulher estranha, né, sobre essa mulher imoral, ele não está falando só para homens, tá? Ele está falando como um todo sobre o perigo da imoralidade sexual, sabe? Do pecado sexual, tudo que envolve imoralidade sexual. Aqui ele está falando de adultério, né, a prostituição, toda atividade sexual fora, né, do benefício do casamento. É sobre isso que ele está falando aqui, sobre a vida da imoralidade sexual, sobre esse tipo de pecado. E aí ele começa falando porque os lábios da mulher imoral destilam o mel e sua voz é mais suave que o azeite. E assim também é a aparência do pecado, não é verdade? O pecado, quando ele chega, a tentação, e principalmente nessa área aqui, ela chega como algo assim muito, muito tentador, muito prazeroso, né? Ele falando aqui do lábio da mulher imoral destilando mel, toda aquela sensualidade que envolve as pessoas, né? Quando acontece a oportunidade desse tipo de pecado, né? Do adultério, da imoralidade sexual, aquele jogo de palavras, sabe? Todo aquele envolvimento sensual, né? Que a primeiro momento ela vai te causar um tipo de prazer, né? Porque todo o benefício do sexo dentro do casamento que Deus criou é isso, é para trazer o prazer entre o marido e a mulher, o homem e a mulher casados desfrutarem ali daquele momento sublime de prazer e serem um, né? Os dois juntos, unirem uma só carne. E o pecado sexual, ele vem com essa aparência, né? Essa aparência do mel, essa coisa gostosa, né? Essa sensualidade. É nisso aqui que ele está falando dos lábios da mulher imoral, né? A tentação da imoralidade sexual, ela sempre vem com essa aparência. Mas isso é só uma aparência, porque ele fala assim, eles destilam mel, a voz é muito suave, mais doce que o azeite, mas o final desse jogo,
né? O final dessa aparência, o final dessa oportunidade que vem, esse final não é doce. Esse final é sempre amargo. Esse final é amargo como o fel. O fel, na época que foi escrita na Bíblia, era a coisa mais amarga que eles podiam encontrar para se comparar a isso, né? Então, o final dessa tentação, né, quando a gente cede a esse pecado, o final não é doce como o início, não. O final é muito amargo e afiado como espada de dois gumes, né? É perigoso, é amargo, é perigoso. Então, como que a gente deve, né? E como a sabedoria, o temor do Senhor nos alerta, né? A nos afastarmos, porque ele vai continuando falando aqui e ele fala assim, ó: fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta da sua casa. Ele tá falando assim, tá lá, mas ó, o conselho que eu te dou é fique longe. Saia de perto quanto antes. Não queira dar uma de super-homem, de super-mulher, achando que você pode enfrentar isso sozinho, porque a carne também é fraca, né? Quando houver esse tipo de tentação, da imoralidade, do pecado sexual da sua vida, não passe nem perto, né? Se isso é algo que pode estar te afetando hoje, se isso é algo que pode estar chegando como uma oportunidade mais doce que o mel na sua vida hoje, o conselho do Senhor é: se afaste, fique longe, não passe perto nem da porta da casa, ou seja, não passe nem perto dessa situação, não passe nem perto dessa aparente oportunidade, porque isso não é oportunidade, isso é pedra de tropeço, sabe? Isso é coisa para fazer você cair, isso não é doce, o final disso é destruição, né? E aí ele vai falar também sobre um pouco das consequências desse tipo de pecado, da imoralidade sexual. Aí ele fala assim: fique longe dessa mulher, não se aproxime, para que você não entregue aos outros o seu vigor. Sabe, a pessoa que começa a entrar nesse tipo, né, de prática, de pecado, você vai vendo a vida dela se desgastando, né? Perdendo o seu vigor. Às vezes a pessoa vive 30 anos em um, né? É um desgaste emocional, físico, né? Vai perdendo o seu vigor. Para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço, né? Afeta a vida financeira. Aí eu lembro daquela parábola do filho pródigo, que ele foi pegar a herança, né, do pai, e ele gastou tudo aquilo nessa prática aqui, né, nesse tipo de prática. E aquilo que ele tinha conquistado, ele perdeu tudo, né, em pouco tempo. Olha as coisas que esse tipo de prática causa. E a gente está falando aqui de sabedoria prática, a gente está falando de vida, né? E isso é o que acontece com toda pessoa que entra nesse tipo de prática, né? A imoralidade sexual, né? O adultério, a prostituição, tudo aquilo que envolve o sexo, né? Ilícito, né? Fora do benefício do casamento, né? Fora do benefício marital. Ele vai falando da perda do seu vigor, né? Da perda da saúde, da perda financeira, sua vida financeira. No final da vida você gemerá com a sua carne e seu corpo desgastado. Você dirá: como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Tá falando aqui de remorso, sabe? De arrependimento, de coisas que você não pode voltar atrás para consertar, sabe? De coisas que muitas vezes as pessoas, né, nos avisam, porque geralmente quando vem esse tipo de coisa, esse tipo de tentação, esse tipo de oportunidade, esse tipo de prática na vida das pessoas, existem pessoas à volta, né, amigos, líderes, né, pastores, que eles são usados por Deus para nos alertar, né, são usados por Deus para dar uma palavra de alerta, para tentar abrir os nossos olhos, né, às vezes um parente, um amigo,
mas a pessoa já está cega pelo pecado e ela não atende a essas repreensões, não atendem a esses conselhos, mas no final vem um arrependimento, né? Por que que eu não ouvi? Né? Por que que meu coração rejeitou essa repreensão? Não ouvi os meus mestres, não escutei os que me ensinavam. E aí ele fala assim, cheguei à beira da ruína completa à vista de toda a comunidade. Tá falando aqui de vergonha, sabe? Porque às vezes a pessoa que entra nesse tipo de prática, ela acha que não tem ninguém vendo, né? Ninguém percebendo. Mas primeiro que Deus, ele vê todas as coisas, né? Deus é onipresente, onipotente, onisciente, ele é poderoso, ele é soberano e nada passa impune aos olhos de Deus. Mesmo que a gente ache que está se escondendo de tudo e de todos, Deus está aqui nos observando. Lá no verso 21, a palavra fala, o Senhor vê os caminhos do homem. Ninguém passa impune diante de Deus. E ele fala que à vista de toda a comunidade, porque no final todo mundo sabe? É a exposição, a vergonha que esse tipo de prática causa na vida de uma pessoa. E lá no início, quando ele fala da mulher imoral, né, da tentação, do pecado, ele fala assim, no final o seu final é amargo como fel, afiado como espada de 2 gumes, os seus pés descem para a morte e os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Está falando aqui de morte, né? A morte que pode vir tanto física, mas principalmente a morte espiritual que esse tipo de prática causa no ser humano. Então a gente precisa entender que todo pecado de imoralidade sexual, né? A tentação, né? Quando a gente cede a esse tipo de tentação, da imoralidade sexual, né? Que é tudo isso que eu já falei, a prostituição, o adultério, o sexo ilícito. Por mais que ele venha aparecendo como algo gostoso, prazeroso, que pode te fazer bem, por mais que venha com essa aparência de mel, o final dele é tudo isso aqui que a Bíblia falou. Mas aí ele fala assim, não passe perto, se desvie do caminho, saia, fuja. E é isso que a gente precisa fazer e é isso que a gente precisa entender. Não fique querendo dar uma de super-homem, de super-mulher, tentando testar. Eu sou muito espiritual. Quando esse tipo de situação vier se apresentar na sua vida, a melhor coisa que você tem para fazer é sai. Corta logo no início, logo nos primeiros indícios. Acaba logo, dá um fim nessa situação, sabe? Para que você não caia nessa rede aqui. E aí depois que ele fala de tudo que acontece, ele vem falando sobre o relacionamento homem e mulher. Aí ele fala assim, beba das águas da sua cisterna. Ele está falando aqui sobre o relacionamento do homem com a mulher. Não é nada mais além disso, tá? Beber das águas da sua cisterna tenha os benefícios da prática sexual dentro do seu casamento com a sua esposa, tá? É isso que ele está falando aqui. Das águas que brotam do seu próprio poço, tá? Tá falando, ao contrário do que muita gente pensa, ao contrário do que muita gente acha, ao contrário do que muita gente fala, Deus, ele se importa com a nossa sexualidade. Eu já falei isso aqui no começo. Ele foi que criou o sexo, ele que criou isso como um momento sublime de prazer que deve ser desfrutado entre o homem e a mulher dentro do casamento e pronto. Tudo e qualquer relacionamento, tipo de relacionamento sexual fora desse padrão do casamento é pecado e vai trazer problemas, como a gente já viu bem aqui no início do texto, tá? Então Deus se importa e ele fala, esse benefício é para você, homem e mulher. Desfrute disso dentro do seu casamento, isso é para ser desfrutado, tá? Então eu peço que o Espírito Santo, sabe? Isso, fugir da aparência do mal. Que Deus possa, o Espírito Santo possa abrir também a sua mente para isso, se você precisa,
né? Se você está aqui nessa manhã, nessa oportunidade, é um benefício para você, né? Dentro do seu casamento. E ele fala aqui, beba das águas da sua cisterna. E aí eu acho interessante porque no versículo 19, não, aonde, meu Deus? Agora eu não estou vendo aqui. Bendita, versículo 18, seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. A fonte aqui do homem que ele está falando, a fonte desse prazer é a mulher, a sua esposa. Aí eu sei que eu estou falando com mulheres aqui, a maioria mulheres, né? Você tem sido fonte, você tem sido manancial para a vida do seu esposo. E eu não estou falando aqui, porque quando o homem trai, a culpa é da esposa. Eu não estou falando disso. Mas eu estou falando, você tem sido fonte, você tem sido manancial, sabe? Para esse marido sedento, sabe? Para que ele não sinta sede, não queira buscar água, né? Dessa fonte, desse manancial em nenhum outro lugar. Se coloque agora no lugar de esposa, de manancial, porque a Bíblia está falando aqui que você é fonte e que ele deve se saciar apenas na sua fonte. Mas como ele vai se saciar numa fonte que está seca, que não está jorrando nada, ou que se está jorrando também, está jorrando água ruim, água cheia de amargura, né? Água cheia de acusação, sabe? Que tipo de fonte você tem sido? Como tem sido as suas palavras, o seu relacionamento? Porque o sexo no casal, ele não começa ali naquela hora da intimidade. Mas ele começa no relacionamento, nas conversas, no tratamento, em como nós olhamos para o nosso parceiro, né? Em como nós o tratamos, sabe? Como nós o honramos com as nossas palavras. Às vezes um olhar de reprovação que a gente dá, sabe? Porque a mulher também tem esse poder. Nós temos sido esse manancial. Se não, busque ser esse manancial para a vida do seu esposo. Eu estou falando aqui exclusivamente nesse momento para as mulheres, tá? Nós precisamos ser manancial. A Bíblia está falando aqui, seja bendito o seu manancial. Precisamos, né? Seja bendita a sua fonte, né? Onde ele vai buscar essa água? Onde ele vai se fartar com essa água? Do benefício, né? Do relacionamento entre homem e mulher. Nós precisamos ser manancial. Olha que bênção. Ser manancial na vida de alguém. Às vezes a gente quer ser fonte, né? Para a vida de tantas pessoas. Eu quero ser bênção para quero ser bênção para os outros, eu quero ser bênção na igreja, eu quero ser bênção para a minha liderança, eu quero ser bênção para os meus pastores. E o manancial dentro da sua casa tem jorrado? Vamos refletir nessa palavra, tá? Continue estudando essa palavra na sua casa, tá? Pedindo ao Espírito Santo para te dar entendimento, tá? E aí ele continua. Ele falou aqui, por quê? Né? Alegre-se com a esposa da sua juventude, né? Se beneficie dessa prática do seu casamento, né? E aí ele fala, o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. Então, o capítulo ele falou aqui sobre o perigo, né, desse pecado, da imoralidade sexual. E ele fala que nunca se esqueçam que os caminhos do homem estão perante o Senhor. Ele está vendo todas as coisas. Por mais que seja prazeroso, né? Por mais que para algumas pessoas seja benefício esse tipo de prática na sua vida. Por mais que a gente ache que não tem ninguém vendo, o Senhor está vendo. E de Deus não se zomba, como diz a palavra lá em Gálatas 6, 7 e 8, que é a última palavra, porque a gente já está estourando no nosso tempo, que eu vou deixar para cá,
para nós, tá? Gálatas 6, 7 e 8. Anota aí se você está anotando. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também colherá. Ele está falando de tudo. Ele não está falando só de oferta e dízimo. Ele está falando de tudo. Todas as nossas ações, todas as nossas práticas. Tudo que a gente fizer, a gente vai colher. Versículo 8. Quem semeia para a sua carne, da carne, colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. Glórias a Deus. Deus conhece todas as coisas e tudo que o homem plantar, seja bom ou seja mal, ele vai colher. Então, essa é a palavra de Deus para a nossa vida hoje. Nesse capítulo 5, que trouxe essa palavra, né? Essa palavra diferente do que a gente estudou nesses dias, né? Mas isso aqui também está inserido, o temor do Senhor. Por isso que a gente precisa de sabedoria para viver. Por isso que quando tememos a Deus e desejamos honrá-lo com a nossa vida e obedecê-lo e sermos fiéis a Ele, Ele garante com a sua palavra o que vai acontecer com aqueles que dão ouvido ao entendimento, à palavra que Ele nos dá e aos conselhos que Ele nos dá. Como vocês viram aqui, a Bíblia ela tem conselho para todas as áreas da nossa vida, inclusive para a área sexual. Inclusive, Gálatas 6, 7, versículo 7 e 8. Inclusive, para essa área da nossa vida, que muitas pessoas acham que Deus não tem nada a ver com isso. Não, Deus se importa sim. Ele sabe, Ele conhece, Ele quer nos ensinar os benefícios disso dentro do casamento e como isso, a maldição que isso pode trazer para a nossa vida quando isso é feito fora do casamento. E que a gente não deve brincar com esse tipo de situação. Esse foi um ensinamento, isso foi o que Deus falou comigo. Mas continue estudando, dando continuidade a esse capítulo aí hoje. Continue meditando nessa palavra, sabe? A palavra não é algo para você ler ali, encontrar e depois esquecer, tá? Medite nessa palavra, rumine nessa palavra no dia de hoje, sabe? Veja o que ela tá te ensinando e põe em prática na sua vida, tá? Hoje nós terminamos por aqui. Encontro vocês amanhã de novo às 7h30 da manhã. Se você não se inscreveu no canal do Telegram para receber algum conteúdo exclusivo que eu mando, sabe? E nos finais de semana também o nosso estudo é feito por lá. Se inscreve agora no link que está na minha bio do Instagram. Lá tem o link para o canal do Telegram. Lá tem os estudos de todos os dias, ou pelo menos um resumo deles, tá? Desde quando a gente começou. Para que você possa dar continuidade estudando junto com a gente. Olha, mais um dia edificado, que bênção. Tenho certeza que essa palavra tenha sido bênção na sua vida hoje. Glória a Deus por sua vida. Amém. Glórias a Deus. Nós vemos amanhã, vamos orar para terminar. Vou ficar de olho aberto aqui. Senhor, meu Deus querido Pai.